E aí, minhas vidas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Giovana, esse aqui é o Amor em Letras, e hoje nós vamos falar sobre o desafio da Rory Gilmore. Bom, a Rory Gilmore, que se chama Lorelai, na verdade, ela é personagem de uma série que se chama Gilmore Girls, que vai contar a história de mãe e filha. A mãe, que no caso é a Lorelai, teve uma filha que também se chama Lorelai, só que todo mundo conhece ela como Rory. E a Rory, ela é uma leitora voraz, ela é uma menina muito inteligente, uma menina tímida, uma menina mais introspectiva, que gosta de ficar lendo o tempo inteiro. E durante essa série, de várias temporadas, não lembro quantas, e então ao longo dessa série, que começou lá pelos anos 2000, ela lê muitos livros. E a internet fez uma lista com todos os livros citados durante a série. A Rory, ela não leu todos esses livros necessariamente, mas ela cita eles, ou alguém, algum professor dela cita em algum momento, ele aparece como referência na história, ou é algum filme que também tem o livro, e daí foi tudo colocado nessa lista e deu 339 livros. E eu vou contar pra vocês como eu pretendo fazer esse desafio e quais dos livros daqui eu já li. Então, vamos começar. Bom, eu acho meio impossível eu conseguir ler esses 339 livros, e eu nem tenho interesse em ler todos também, mas tem vários aqui que eu tenho muito interesse em conhecer mais sobre, tem uns que eu nunca tinha nem ouvido falar, mas a maioria são clássicos, ou são livros importantes para a cultura norte-americana, né, porque a série ela é norte-americana. Então eu vou falar para vocês agora os livros que eu já li, e eu também montei a minha própria lista. Na verdade, eu juntei tudo e eu dei uma personalizada muito leve. Por exemplo, aqui tem o nome, aqui tem o logo do Amor em Letras, e aqui tem um cafezinho só na primeira página, porque pra quem viu a série sabe que elas amam café. A mãe e a filha, elas amam café, e isso é um traço muito característico da série, que eu adoro, e eu acho que fazia todo sentido colocar na minha lista um cafezinho, pelo menos. Eu acho que aí não dá nem pra ver, mas a minha impressora deixou tudo torto, desalinhado, tenho que alinhar ela depois, inclusive. Mas enfim, dá pra ler tudo e eu vou contar pra vocês agora, sem mais delongas. Bom, a lista que eu peguei aqui, ela tá em ordem alfabética, então ela começa nos números, os livros que começam com números, depois ela vai pro A, B, C, enfim, termina o abecedário. Também tem muitos livros em inglês, títulos em inglês, no fim da lista, e daí esses também eu não pesquisei muito sobre, porque não tem a tradução no Brasil, provavelmente, não sei se hoje em dia talvez até tenha, mas na época que a lista foi montada não tinha. Bom, então da lista de 339 livros, eu já li 1984, do George Orwell, que é incrível, é uma distopia maravilhosa, inclusive eu vou colocar aqui o card do vídeo que eu já fiz uma resenha sobre esse livro. Ele foi uma das minhas melhores releituras desse ano, porque eu já reli ele, e ele é de explodir a cabeça mesmo. E daí nessa lista tem alguns livros que eu já li um pouco, mas eu abandonei. Por exemplo, aqui a gente tem a Divina Comédia, que eu não li inteiro, então eu não risquei como concluído, porque eu ainda não li, né, a história toda. Daí a gente tem, por exemplo, um livro que eu quero ler muito, que é a Metamorfose, do Kafka. Não coloquei também, porque eu quero ler, não li, né? Eu realmente só coloquei o que eu li e terminei, não o que eu li e abandonei, no caso de vários que tem aqui nessa lista. Bom, outro livro que eu já li, eu sou apaixonada por Tolkien, e tem A Sociedade do Anel, o livro 1, e também tem o livro 3, eu acho, se eu não me engano. As Duas Torres não aparece, mas poderia estar incluído, né? Já que tá falando do 1 e do 3. Mas enfim, nessa lista só tem o 1 e o 3 mesmo. E também já li Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que também é uma distopia incrível. É maravilhoso, é muito, muito atual. Eu gosto mais de 1984 em questão de desenvolvimento, em questão da história, assim, acho bem elaborado. Mas eu acho que a compreensão que o Huxley teve da sociedade é muito legal e vale muito a pena a leitura. Se você não leu algum dos dois ainda, leia os dois, que vale a pena. Daí tem o clássico, que a maioria das pessoas já leu, alguma versão, alguma adaptação, que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Inclusive, eu reli esse livro no mês passado. Foi uma experiência incrível, eu amo Alice, e eu quero muito ler Alice através do Espelho, que eu ainda não li, mas que já tá aqui na minha estante, e eu vou ler assim que eu puder. Continuando, tem Ana Karenina, do Tolstói, que eu simplesmente amei, eu li esse ano. Foi um livro que eu levei mais de um mês pra ler, mas foi uma leitura simplesmente incrível, formidável, que mudou muito minha perspectiva e que me fez amar o Tolstói. Agora eu quero ler tudo do Tolstói, eu quero tudo dele. Inclusive, eu comprei esse livro físico, tá pra chegar, porque eu tinha lido ele por e-book, eu tinha comprado o e-book, e eu falei assim, sabe aquele livro que você quer abrir, quer marcar ele, quer lembrar das partes que você riu, que você se emocionou? Então, eu precisava dele físico pra isso. Isso que eu sinto falta no Kindle, por exemplo. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de poder abrir o livro em certa página que eu marquei, que me tocou, e reler
em algum determinado momento, sabe? Então por isso que eu gosto das versões físicas na maioria das vezes. Eu achei que só ia ter clássico, a maioria ia ser clássico, mas tem muitos livros atuais também. Tem vários do Stephen King, só que eu não li nenhum deles, dos que estão citados aqui, porque eu li, a maioria dos livros do King que eu li são os mais novos, assim, Joyland, Depois, O Cemitério não é tão novo, mas ele não apareceu aqui, e eu já li, enfim, Mr. Mercedes, são livros mais novos, porque, por exemplo, quando a série estava sendo gravada, esses livros nem tinham saído, porque a maioria dos que eu li do King são de 2010 pra frente. Então é por isso. Também aparece vários dos Irmãos Green, que eu não li nenhum, porque eu morro de medo. Eu conheço, assim, a história, já vi vídeos sobre, e talvez eu leia algum quando eu estiver com a minha cabecinha boa pra isso. E um dos livros que eu fiquei muito surpresa, foi As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Meu, esse livro é incrível. Vocês provavelmente já devem ter visto o filme, ou até mesmo lido, porque ele foi uma febre há alguns anos. E o filme também é muito maravilhoso, e eu li o livro quando eu era bem mais nova e foi muito importante pra mim, foi um dos livros que eu mais gostei de ler quando eu tinha meus 13, 14 anos, e assim, recomendo muito pra vocês. Se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e não esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nada do conteúdo que eu posto por aqui toda quarta e sábado, 6 horas da tarde. Lembrando que a gente mudou os dias, então agora são esses os dias. Continuando, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que foi um livro que eu terminei mês passado, que foi... Ai, eu não tenho nem palavras pra mensurar. O quanto que esse livro, ele é incrível, ele é maravilhoso, o quanto o Dom Quixote, ele é demais. Demais, demais. O Alonso Quijano, que é o Dom Quixote. Gente, é um personagem incrível. Nem dá pra acreditar que foi escrito há 420, quase 420 anos. É demais. E daí tem alguns livros da Jane Austen que aparecem. Tem A Abadia de Northanger, tem Emma, tem Orgulho e Preconceito. Eu só vou lembrar desses porque foi os que eu li. Mas, enfim, agora apareceu Emma que eu lembrei. Emma é incrível, só que Emma é um livro que eu demorei muito tempo pra pegar o ritmo, porque a personagem é muito difícil. A protagonista, ela é uma protagonista, além da escrita de Jane Austen ser aquela coisa assim mais, né, mais clássica mesmo, né, porque é característico da época, a protagonista, ela é difícil, sabe? Mas depois o livro fica incrível e eu amo a Jane Austen. Orgulho e Preconceito é o Enemies to Lovers mais incrível que existe. Vocês têm que admitir isso. Não existe Enemies to Lovers melhor do que Darcy e Lizzie. Não existe, gente. Pra mim não existe, entendeu? Então ainda não apareceu aqui, mas vai aparecer. E outra distopia que aparece, que eu já li, é Fahrenheit 451. Vocês estão vendo que tá aparecendo muita distopia, né? Mas enfim, é incrível. Esses três que eu falei, 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, vocês têm que ler. É do Ray Bradbury e foi um livro assim que eu li pela primeira vez em janeiro do ano passado. Foi o primeiro livro que eu li em 2020 e, meu, sensacional. Sabe aquele livro que você queria ter lido antes pra você reler depois? Distopia são livros que você pode ler em qualquer estágio da sua vida, que você vai aprender muita coisa. As palavras, na verdade, elas são vivas, né? E a gente muda também. Somos seres que vão evoluindo ou regredindo, né? Então, independente da época que você for ler a maioria desses livros, você vai absorver valores, coisas muito incríveis, percepções diferentes. E eu acho isso muito incrível nas releituras. Continuando, a gente tem Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e o Cálice de Fogo. Só aparecem esses dois na lista, mas eu já li todos, então eu marquei esses dois porque eles são os únicos que aparecem, né? Não preciso falar muito de Harry Potter porque todo mundo conhece, né? E nessa lista também tem Madame Bovary, do Gustave Flaubert, não sei falar. E eu não terminei o livro, faltou pouco pra terminar, mas eu não terminei, eu li ele faz uns 3 anos já, preciso ler de novo porque é legal. Eu que não tava num momento muito bom para as minhas leituras, mas eu citei ele aqui só pra citar, sabe? Eu não marquei ele como concluído. Daí tem O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, e eu amo esse livro, eu amo. Eu não gosto quando criticam o Holden pra mim. Eu defendo ele com todas as minhas forças. É um livro que, se você é adolescente, é muito interessante você ler. E você ler com a cabeça aberta. O Holden, ele não é um personagem fácil, mas eu defendo ele porque ele é o típico adolescente. Ele tem os típicos dilemas da adolescência. Ele é muito bem escrito, muito bem retratado. E é um livro muito impactante. Muitas pessoas vão detestar e não vão entender o que esse livro significa, a mensagem que esse livro traz, mas quem entender vai ser uma das melhores leituras pra vida, pra adolescência, e é um livro pra ler até os 20 anos, mais ou menos. Depois disso, eu acho que a experiência não fica mais tão interessante,
Mas você pode ler no momento que você quiser. Se você também passou dos 60 já, eu acho que se você já é leitor, você talvez goste bastante para relembrar algumas coisas. Mas se você é adolescente, você devia ler O Apanhador do Campo de Centeio. Ai, gente, não esquece de comentar aí se você já leu algum dos livros da lista. Daí apareceu agora um livro que eu estou lendo, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu não citei ele aqui porque eu comecei a ler ele exatamente no dia de hoje. Então, obviamente que eu não ia citar, porque obviamente eu não terminei, porque o livro tem muitas páginas. Bom, e daí nós temos o Diário de Anne Frank, que é um dos livros de longe, assim, que eu mais chorei na minha vida. É muito comovente, é muito impactante. É de transformar mesmo a nossa visão das coisas, valorizar muito, sabe, a vida que a gente tem, os direitos que a gente tem, lutar por isso. É muito incrível mesmo. Não recomendo você ler se você é muito novo ainda, mas se você tem, sei lá, uns 13 anos pra cima, assim, já dá pra você ler. E daí outro clássico que aparece é o Grande Gatsby, do Fitzgerald. E eu gosto muito desse livro. Ele não é um dos meus clássicos preferidos, mas ainda assim ele é muito legal. Ele retrata muito bem aquele sonho americano, aquela idealização de uma família perfeita, de uma vida perfeita. Ele retrata muito bem isso, eu gosto bastante. Eu gosto muito do narrador desse livro, eu acho ele incrível. E daí agora apareceu o livro 3 do Tolkien, né, O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. E o segundo realmente não aparece, gente. As Duas Torres não aparecem. E daí tem outro clássico aqui que eu amo, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro me fez chorar muito, foi a minha primeira leitura agora de 2021. Incrível, envolvente, impactante. A Scout, que é a nossa protagonista, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Ela é uma criança narrando a história, ela tem 6 anos quando a história começa. E é um livro, assim, que as primeiras 30 páginas dele são meio confusas, mas depois que você alavanca na história, é muito pá, assim, na sua cara, sabe? Muito bom mesmo. E é tudo sobre a perspectiva de uma criança, o que pra mim deixa tudo mais sensacional ainda. Daí agora a gente volta pra Jane Austen, tem Orgulho e Preconceito aparecendo aqui, que eu amo, é o meu preferido dela, meu Enemies to Lovers preferido, como eu já disse, e que eu com certeza recomendo pra vocês. Continuando do Shakespeare agora, a gente tem Romeu e Julieta, que é simplesmente maravilhoso. Eu li pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, eu não entendi nada, eu falei assim, meu Deus, é em forma de peça. Eu detestei, assim, detestei não, eu ficava assim, ai, eu li Shakespeare, mas eu não entendi nada de Shakespeare. Então, relendo quando mais velha, eu passei a apreciar muito mais, só que eu também não me aprofundei muito nas obras de Shakespeare. Tanto que tem coisas aqui citadas, tipo assim, os sonetos de Shakespeare, que eu li já vários deles, mas eu nunca li a obra completa. Preciso, inclusive, ler Hamlet, porque todo mundo fala que é incrível. Eu sei praticamente tudo que se trata a história, mas ler é outra experiência do que a gente só ouvir a experiência de outras pessoas, a resenha de outras pessoas, né? E segundo as minhas contas aqui, eu li apenas 18 livros dessa lista. Eu sei que é muito pouco, é um pouco mais de 5% da lista, mas foram leituras muito boas, muito proveitosas. Eu amei todas. E, enfim, eu acho que é 18, talvez eu esteja errado. Se estiver errado, vai estar aí escrito certo, mas são 18 mesmo, provavelmente. E daí, gente, já acabou a lista, só tem coisas em inglês. E daí, no fim da lista, eu deixei um top 10, pra se você for ler, você for anotando, assim, os livros que você mais gostou, os livros que tiveram maior impacto, e daí você anota o lápis, depois que você terminar de ler todos os que você quer da lista, daí você faz o seu ranking bonitinho, acertando lá quais são os seus preferidos. Eu com certeza vou fazer isso. Eu não pretendo ler todos aqui da lista, tem vários aqui que eu quero muito ler. Eu não vou citar 339 livros aqui pra vocês, mas vocês podem ter certeza que tem escolhas muito legais nessa lista. São dicas de leitura pra quando você não sabe o que você quer ler, muito legais, sabe? Porque é simplesmente você escolher um aqui, você ver a sinopse e falar assim, é esse mesmo que eu vou ler hoje. Vou fazer a lista da Rory, não pra eu ter que ler os 339, mas para ter opções diferentes, opções diversificadas, para sair um pouco de tudo que a gente vê na indústria hoje em dia, que joga pra gente, porque são muitos livros assim, não mais do mesmo, tá, gente? São literaturas legais e eu consumo muito dessas literaturas mais hypadas, mais atuais, mais contemporâneas. Mas os clássicos, e tem livros aqui que nem são clássicos, né? Vamos falar de Stephen King, por exemplo. Carrie a Estranha pode até ser considerado um clássico hoje em dia, mas é um livro super recente, assim, em termos de linha cronológica, quando a gente tem, por exemplo, Dom Quixote de 1605 aqui, né? Então, assim, vou deixar a lista disponibilizada pra vocês aí na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse desafio. Eu não vou ler todos os livros, como eu já disse. Eu vou escolher alguns deles pra ler e eu venho fazendo atualizações com vocês de tempos em tempos. Não tenho pressa, não tenho meta de tempo pra ler esses livros, mas é aquele negócio que eu falei pra vocês. Quando eu estiver precisando de uma leitura, quando eu quiser ler algo diferente, eu com certeza vou recorrer a essa lista e mantenho vocês atualizados quando eu tiver o meu parecer, quando eu falar assim,
chega, não quero ler mais nada dessa lista, que eu acho muito difícil, porque eu provavelmente vou querer ler vários dos títulos que estão aqui, mais de 50 pelo menos eu sei que eu vou querer ler ou retomar a leitura. Então assim, vale muito a pena ter essa lista, baixar ela, deixa salvinha aí no celular, é super bonitinha. E também não esqueçam de deixar nos comentários quais dos livros vocês já leram, quais vocês querem ler, que eu adoro saber, isso é muito legal pra gente ter uma conversa depois. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!